é melhor para o hospital, é melhor ambientalmente falando, você reutilizar esse material. Então, você lavar e esterilizar de novo esses dispositivos, esses equipamentos e tal, é melhor para o meio ambiente do que pegar aquele que é descartável, usar uma vez e jogar fora. Eles colocam um grande mas nessa história, quando ele fala assim, isso vale em alguns lugares quando você tem água abundante e a energia elétrica não tem uma matriz, ou seja, aquilo que gera energia para esse hospital não tem uma matriz basicamente de termoelétrica. Então ele fala assim, olá, eu sou o Jean de Paolo e vou ensinar você a ganhar dinheiro com as suas ações ambientais. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a análise de ciclo de vida de hospital. Pesquisadores da Universidade de Dresden, na Alemanha, fizeram um resumo, um overview de todos os trabalhos feitos sobre análise de ciclo de vida em hospitais em 2019. Então eles fizeram um extenso trabalho, eles coletaram mais de 3.000, na realidade quase 3.300 papers, artigos científicos, de trabalhos que aparecem na internet, na literatura, com associações de hospital e análise de ciclo de vida. Usando vários critérios, sendo os principais deles, o trabalho tinha que ser em inglês, o trabalho tinha que ter uma revisão por pares, ou seja, não podia simplesmente você mandar para a revista e tudo bem, ou ela aparecer em algum lugar, então tinha que ser uma tese de doutorado, alguma coisa que tivesse uma banca, uma revisão por pares. E, claro, a análise de ciclo de vida tinha que ter dados, então os caras tinham que ter avaliado, feito um inventário sobre alguma coisa, não era simplesmente um trabalho teórico, tinha que ter dados práticos. Então, esses pesquisadores da Universidade de Dresden fizeram uma overview, fizeram uma revisão muito bacana do que existe sobre a análise de ciclo de vida hospitalar. Dessas mais de 3.000 trabalhos, eles conseguiram baixar para 43. Então, eles pegaram 43 trabalhos que realmente são de hospitais e são de análise de ciclo de vida e foram realizados estudos de inventário neles. É disso que a gente vai falar hoje e vai começar agora. Só para a gente entender, a Anvisa, uns 15 anos atrás, falou que hospitais, clínicas veterinárias, dentistas, né? Clínica de dentistas, essas coisas, elas têm que seguir uma norma de resíduos. Então, a Anvisa fez o quê? Ela classificou os resíduos de uma maneira abrangente para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Então, ela fez assim, olha, então existem na área de saúde um tipo de resíduo que é um tipo de resíduo de potencial infectante. Então, o primeiro tipo de resíduo é o potencial infectante, que é sangue, pedaços, sobras de biópsia, sobra de bolsa de sangue que alguém deu, então fez uma operação e sobrou um pedacinho de alguma coisa do cachorro, que levou no veterinário e tal. Então, essa classificação, né, é chamada de potencialmente infectante. Então, você tem uma classificação que vale para hospitais, que vale para clínicas odontológicas, veterinárias e tal. A outra são os perfuro-cortantes. Então, os perfuro-cortantes são, você já deve ter visto, você vacinar agora, tem uma caixinha amarela que o pessoal põe agulha ou resto de estilete ali que cortou, alguma coisa assim. Então, esses são os aços inoxidáveis que o pessoal põe ali. Então, existe uma classificação para esse tipo de material. Então, a Anvisa, uns 15 anos atrás, quando fez isso, ela decidiu entender, explicar para todo mundo como deveria ser feito, né? A outra é radioativo. Então, você também tem um tipo de resíduo que é aquele quando o pessoal faz um raio-x, né? O pessoal chamava antigamente de chapa, né? Então, tem um tipo de resíduo que ele é radioativo. Então, tem mais esse aqui. Aí tem os resíduos químicos, que fica mais fácil de dizer, por exemplo, que é a sobra de remédio. Então, o cara tomou, o remédio estragou, ele passou do prazo de validade e tal. Então, ele precisa ser encaminhado para um aterro correto. Então, preste atenção. Quando você estiver na sua casa,
então vale a pena a dica aqui. Nunca jogue resto de antibiótico pelo ralo. Você não faça isso. Por quê? Porque isso vai acabar, a água é tratada e depois ela é jogada de volta nos reservatórios, como a Billings, alguma coisa assim em São Paulo. Então já tem vários estudos, onde foi-se buscar a água dos reservatórios e descobriu que tinha antibiótico, tinha traços de antibiótico, traços de anticoncepcional nessa água. Então, toda vez que você tiver algum remédio velho que passou da validade, ou você não vai tomar aquele antibiótico por qualquer razão, ou aquele remédio por qualquer razão, leve ele, existem dezenas de farmácias, leve ele para ele ser encaminhado de maneira correta e não jogue pelo ralo. Tá? Então, a gente está falando dos resíduos que a Anvisa classificou, resíduos da área de saúde que a Anvisa classificou. Então, eu falei dos remédios, falei dos perfluorocortantes, falei dos infectantes, né? E aí a gente tem os resíduos comuns. Então, chega uma caixa cheia de remédio e tal, isso é retirado logo de cara. Então, chega uma caixa de papelão, tal, o cara tira e encaminha os remédios para dentro do hospital, e aquela caixa de papelão é um resíduo comum, ele não tem nenhum problema, né? Ele pode ser reciclado sem nenhuma parte. Só para, né? Há uns 15 anos, quando as empresas, os hospitais, as clínicas em São Paulo começaram a se preocupar mais com isso, eu e meus amigos, a gente criou uma equipe para fazer isso nos hospitais. Então, os hospitais chamavam a gente e falavam assim, olha, a gente quer seguir a norma, como é que a gente faz? Então, a gente mapeava o hospital e falava assim, como é os melhores lugares para colocar esses resíduos, para você não colocar todos os resíduos no hospital inteiro. Tá? Então, a gente está falando sobre análise de ciclo de vida, e análise de ciclo de vida, então, sobre hospitais. Voltando, então, esses são os resíduos, né? Esses são os resíduos que existem, né? De maneira resumida, são os resíduos que existem no hospital, e agora eu vou falar sobre o resultado de um paper de revisão dos professores de Dresden sobre a análise de ciclo de vida em hospital. Vamos lá. A primeira coisa que eles colocam no texto é assim, os hospitais eles deveriam cuidar mais da parte ambiental, já que as pessoas vão para o hospital quando elas estão doentes. Quando elas estão doentes, elas acabam indo para lá, e se aquele hospital criar um ambiente em volta dele que não é amigável para o meio ambiente, as pessoas que estão ali vão ficar no ciclo. Então, essa é a primeira... O texto começa dessa maneira, fala, olha, os hospitais deveriam fazer isso. Então, tem um certo interesse, tem uma parte bacana. Aí ele continua, e o artigo fala assim, ó, a maior parte desses artigos que eles estudaram, o estudo é comparativo entre dois tipos de produtos dentro de um hospital. Aqueles que são chamados de on-away, ou produtos descartáveis, que o cara usa e joga fora. Em comparação com aqueles produtos que podem ser lavados, como seringas, coisas assim, esterilizados e colocados de novo no processo, colocados de novo para ser usados. Via de regra, os estudos que foram recolhidos, que foram analisados, dizem que é melhor para o hospital, é melhor ambientalmente falando, você reutilizar esse material. Então, você lavar e esterilizar de novo esses dispositivos, esses equipamentos e tal, é melhor para o meio ambiente do que pegar aquele que é descartável, usar uma vez e jogar fora. Eles colocam um grande mas nessa história, quando ele fala assim, isso vale em alguns lugares quando você tem água abundante e a energia elétrica não tem uma matriz, ou seja, aquilo que gera energia para esse hospital não tem uma matriz basicamente de termoelétrica. Então, ele fala assim, ó, muito cuidado quando você for fazer os estudos, porque parece que na maior parte das vezes, é melhor você reutilizar, o hospital reutilizar aquilo, lavar e esterilizar, do que pegar aquele descartável e jogar fora. Mas você tem que fazer uma análise de ciclo de vida, principalmente para olhar como é a água naquele lugar. Como assim? Vou dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, o que a gente tem no inverno tem pouca água, no verão tem mais água. Então, no inverno, a gente tem racionamento de água. E aí, a água é um gerador de estresse nessa hora. Então, esses estudos mostraram que o que é importante, ou na maior parte das vezes,
produtos que possam ser lavados e esterilizados, eles são melhores para o meio ambiente do que aqueles produtos que você usa on the way, que você usa e joga fora. Então, essa é a conclusão. E de todo jeito, você, no seu hospital, se o seu hospital, por exemplo, for em São Paulo, na época de inverno que tem pouca água, às vezes falta água, tem racionamento de água, o que você tem que entender é que pode ser que nessa época você deva usar o produto reciclado, o produto que você joga fora. Você usa e descarta ele, porque não tem água, então você deixa a água para o banho do paciente, para fazer comida, coisas assim, e não para você ficar lavando e esterilizando as seringas, as coisas. Então, isso é muito importante. Você não analisa simplesmente pontualmente aquilo, mas ao longo do tempo, qual é a importância disso, qual a importância de você substituir ou não. Um outro ponto que foi levantado nesse artigo, que inclusive está aqui, quando você estiver vendo o vídeo, vai estar lá esse artigo, a relação, o nome dele, onde foi publicado, tal, para você poder acompanhar se você quiser, é que boa parte dos trabalhos, eles pegam todos os tipos de impacto e só falam de pegada de carbono, eles só falam de emissão de CO2, disso. Então, eles simplificam demais o trabalho, não interessando se, como eu falei no começo do vídeo, se o produto radioativo, se o produto é com sangue ou qualquer coisa assim, não, eles só analisam e eles transformam tudo isso e desprezam umas coisas, o resto, e falam assim, não, só esse cara é importante. Então, o que os autores desse artigo de revisão falam é que, sim, isso é um perigo, é uma simplificação que você faz do estudo, isso não é tão bacana, mas, por outro lado, isso faz com que a informação chegue mais depressa para o pessoal que está gerenciando o hospital tal, e que não tem um acompanhamento, e não tem essa proximidade com a análise de ciclo de vida, não tem essa proximidade com com os estudos de impactos ambientais. Então, quando chega a um tipo de estudo onde fala de CO2, o pessoal fala, não, isso aqui eu entendo. Então, o que o pessoal de Dresden fala nesse artigo, ele fala assim, olha, apesar de ser uma simplificação perigosa, tem um lado bom, é que essa informação consegue chegar naqueles que fazem, que eles costumam chamar em inglês, né, que fazem a tomada de decisão do hospital. Os estudos desse artigo, que eles fizeram a revisão, tem muitos estudos ingleses exatamente nessa área, que fala sobre, basicamente, da emissão de CO2, de pegada de carbono, né? E aí existe uma razão para isso, né? O Sistema Britânico de Saúde, o NHS, ele fala assim, olha, eu devo informações, né? Eu devo para o sistema britânico, porque eles querem saber como é que a gente está encaminhando para a emissão de CO2. Então, toda a Inglaterra, né, todo o Reino Unido tem um compromisso com isso, e o sistema de saúde britânico tem esse compromisso também. Então, boa parte dos estudos que aparecem nessa revisão tem essa pegada de falar de carbono, né, por causa disso, porque eles são estudos britânicos, e nesses estudos eles estão interessados também em dar essa informação para o governo britânico. Então, esse é o ponto. Outro ponto interessante que esse estudo levantou é que vale a pena, em boa parte dos casos, o paciente ficar em casa e levar o serviço médico à casa do paciente. Então, o paciente fica lá e o serviço, ou o que eles chamam de home care, chega lá e trata dele. Aqui, é interessante que o artigo para e fala assim, aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala de hospital, é diferente da gente falar de um supermercado, de um posto de gasolina, né? Por quê? Um hospital, assim, tem aquele camarada que é importante para aquele ortopedista ou alguma coisa assim, que é o importante daquela região, daquele país. Então, essa comparação de que é melhor você levar o serviço, o home care, para a casa do paciente, ela é limitada, depende daquilo que o paciente necessita. Você não pode simplesmente falar assim, não é porque a gente tem o melhor médico do país aqui, assim, que você vai ser tratado em casa. Não. Então, nesses casos, o paciente vai até o hospital para ser tratado lá. Então, é muito interessante que ele gasta um parágrafo explicando, olha, tenha cuidado que a gente está falando da parte ambiental, mas um hospital é completamente diferente de todo o resto que a gente conhece, porque às vezes o hospital tem aquele especialista que você precisa.
então você vá até o hospital. Então, esse artigo então é bacana, porque ele vai mostrando, olha, a parte ambiental fala isso, mas em algum instante você tem que tomar cuidado que você precisa se preocupar que o hospital não é um lugar qualquer que você tem que fazer isso. Então é isso. Meu nome é Jean de Paola, eu falei sobre análise de ciclo de vida e eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com os seus projetos ambientais.